Eu vou deixar aqui o link para vocês. Lá no YouTube. Como é que eu faço para botar o link do YouTube? Tem que botar aqui, né? Boa noite. Eu acho que a gente já tá aqui ao vivo, hein? Lá no YouTube, No YouTube. né? Então, pessoal, que tá ao vivo aqui no Instagram, eu vou deixar o @ da Carla. E aí vocês vão lá no Instagram dela. Ou então, Lígia, faz assim, ó, coloca no YouTube Cozinha do Diabético, que aparece o canal. @Cozinha do Diabético, Tudo junto. né? No YouTube, vai lá no YouTube, coloca @Cozinha do Diabético e só clicar no link e acessar. @Cozinha do Diabético. No YouTube, gente. Vou perder tempo aqui botando, não. Estamos por cá, estamos por cá. Vamos começar aqui. Não é isso? Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite. Prazer enorme, né, Lígia? Tá aqui hoje nós duas juntas. Juntas, começar aqui esse trabalho. Então, vou me apresentar. Eu sou Lígia Rebonato, terapeuta de reintegração implícita, hipnoterapeuta, né? E a Carla vai se apresentar agora para vocês. Gente, eu sou Carla, da Cozinha do Diabético, né? Criadora da Cozinha do Diabético. Um prazer enorme estar aqui, né? Iniciando esse processo de lives e aparecendo, né? Porque foi um processo de 5 anos até decidir essa transformação e implementar esse projeto, de fato, transformar isso em propósito, que foi a minha verdadeira motivação, né? Eu vou contar aqui um pouquinho da história da Cozinha do Diabético, que eu nunca fiz isso para vocês. Vou falar o porquê, né, que surgiu, qual foi o motivo maior da Cozinha do Diabético aparecer aí nesse projeto da internet, né, transformando vidas reais no mundo digital. Então, eu sou publicitária. Estou falando aqui no Instagram para a galera vir aqui para o YouTube. Sou publicitária, amo praticidade e há 5 anos atrás eu descobri a diabetes do meu marido. Para mim o chão assim se abriu, foi um baque muito grande, né? Porque para mim a diabetes sempre foi uma doença terrível. Eu tinha casos de pais de amigos que morreram com problemas e aí eu fiquei perdida, né? O meu marido não estava comigo quando falou e foi uma noite, eu lembro daquela noite exatamente. Ele me disse que estava com diabetes tipo 2 e eu passei a madrugada inteira, simplesmente procurando alguma solução. Por quê? Porque ele recebeu o diagnóstico e automaticamente falaram assim para ele: olha, você vai tomar remédio a vida inteira, é diabetes tipo 2, você pode continuar comendo algumas coisas. E aí, quando eu soube disso, para mim não fazia sentido nenhum aquilo. Assim, eu realmente chorei por 1 hora, a ficha caiu e eu falei, vou pesquisar na internet. E aí comecei, pesquisei. Limpei as lágrimas, né? Sim. E comecei Partir pra ação, que é uma coisa muito importante. Eu sou muito essa de virar a chave rápido. Então, assim, qual é o problema? Ah, é esse? Então vamos lá, vamos buscar a solução. E aí, a partir do momento que eu entendi que 16 milhões de pessoas, né, tinham o mesmo problema que o meu marido, eu entendi o seguinte, ó, alguma coisa a gente vai encontrar que seja algo mais natural. Sim, que não seja só o remédio. E aí, Lígia, o que eu fiz? Eu simplesmente encontrei um título assim dizendo diabetes controlada com alimentação. Eu falei, opa, aí tem alguma coisa de bacana nisso aí, né? Já que não precisa tomar remédio a vida inteira, que a alimentação resolve, eu vou buscar a solução aí. E aí passei a madrugada, comecei a entrar no link desse médico, que
dizia que tinha um curso e tal, o Dr. Rocha, eu vou citar aqui, agradecer ele, porque foi realmente assim um divisor de águas na minha vida, e a gente tem que honrar, né, as pessoas Claro, que nos ajudam nessa que são caminhada. anjos, eu digo que são anjos e Que a gente luz. vai encontrando. Exatamente. Né? E aí, a partir daí eu comecei a minha caminhada. Comprei um curso na mesma madrugada, acho que o curso custou R$ 2.500. Eu falei, a pessoa, quando fica desesperada e com medo, porque o meu maior medo era o quê? Era perder o meu marido. Sim, sim. Então, eu fui movida pelo medo. Pelo medo, né? Isso. Então, eu acho que o ser humano, a gente se move por dois motivos, ou pela dor ou pelo prazer. Então, o medo foi o que me levou a buscar uma solução. E a partir daí, eu entendi que eu podia fazer alguma coisa por ele, para ele, e também, né, descobrir uma paixão. Descobrir, além disso, uma paixão, porque eu sou entusiasmada, eu me movo, eu não sei amar pouco, gente, então eu sou assim, eu vou até onde eu posso para poder ajudar as pessoas que eu amo. E aí, a partir daí, eu falei, pronto, eu sou publicitária, minha cabeça já conectou com o nome, eu falei, cara, Cozinha do Diabético, é isso. Nessa mesma noite, eu falei, alguma coisa vai sair daí, eu vou ajudar meu marido. E aí foi, né? E aí foi o início. E aí ele foi entrando nesse processo, aceitando, né, todas as dicas que você ia pegando, mais um ponto aí que a gente tem que fazer na questão emocional, né? Então, assim, a Carla, ela foi sendo movida pelo medo, né? Que é um gatilho emocional muito forte para muitas pessoas. Então, todos os dias eu atendo pacientes que vêm, fala, e quando a gente vai filtrar a emoção é o medo, né? Então, nesse momento a Carla se viu, né, imaginando a possibilidade de perder o marido, e aí ela foi para ação, né? Como que eu posso ajudar? Né? Isso é muito legal porque muitas pessoas nesse momento elas acabam, te vira aí, é problema teu, tu procurou isso para tua vida. E ela não, ela teve uma atitude muito positiva, ela usou o medo para o bem, né? Você usou o medo para o bem. Mas não foi... normalmente o medo me paralisava. E nesse momento o medo me motivou. Então, pra você ver o quanto que é importante a gente entender as nossas emoções e não deixar que o medo paralise a gente por conta de coisas que podem ser que aconteçam. Então, quando eu entendi isso, que tinha solução, automaticamente o medo virou motivação. E eu falei, pronto, é isso. A parte legal, né, da história. E aí você entrou nesse processo, criou a empresa, né? E hoje é uma paixão, né? Uma paixão. Na verdade, assim, o medo virou um propósito, que virou produto, né? Depois disso eu comecei a lançar vários e-books, hoje virou uma empresa. Aí fala do canal aí no YouTube, que as pessoas depois vão ter acesso, né? Ao canal, entender melhor o que é esse canal aí no YouTube, a Cozinha do Diabético, e no Facebook, né? Que virou uma comunidade com quantos mil inscritos? Então é o seguinte, a partir daí, o que eu fiz? Eu criei um grupo no Facebook e entrei, isso é interessante a gente falar, porque eu entrei no desespero, eu entrei em vários grupos de Facebook de diabético, de ajuda a diabético. Só que, detalhe, eu comecei a ficar mais desesperada, por quê? Porque era tanta vitimização, tanta dor, tanto problema, que eu não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo. E aí eu falava, meu Deus, o que é que eu faço? Entrava no problema dos outros. Eu entrava no problema porque as pessoas... Tanto é que eu lembro até hoje de uma história que me chocou muito. Uma menina de 19 anos, Lígia, falou assim... Eu tô perdendo a minha juventude. Eu fico até arrepiada, ó. Eu tô perdendo a minha juventude porque a minha mãe está ficando cega por conta da hiperalimentação, da diabetes tipo 2. Tomava remédio, não adiantava muito, já estava no estágio muito avançado. E o que aconteceu? Eu falei, gente, como assim uma garota de 19 anos tem que parar a vida dela para cuidar, claro, da mãe, que era, para ela, era aquela condição de dor, né?
mas também de desespero, porque ela não sabia o que fazer. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E aí, a partir daí, eu criei um grupo no Facebook exatamente para ajudar essas pessoas a saírem desse estágio, né, de vítima e de dor e só postar coisas positivas, soluções. E aí eu fui fazendo, fui postando, fui criando receitas e criei um método, né? Na época eu ainda era mamãe cozinheira, eu conciliava os dois. Eu tinha um Instagram chamado Mamãe Cozinheira, que me acompanha aí desde 2014, isso começou lá atrás com a minha filha. E aí o que que aconteceu? Eu acabei criando um método e criei um curso no Mamãe Cozinheira que chamava Pão Branco Nunca Mais. As minhas alunas vão assistir esse vídeo depois, vão lembrar. E era Pão Branco Nunca Mais, por quê? Porque eu criei pão, pizza, bolo, waffle, o desespero da pessoa de otimizar o tempo e a praticidade, né? Porque eu sempre vi que a praticidade ela precisava Estar existir presente. para que a mudança de hábito Isso, acontecesse. isso. Então aí eu peguei e criei um método chamado Pão Branco Nunca Mais. Cantava música, o violão tá até aqui. Depois, se der, eu canto a musiquinha para vocês saberem como é que é. E aí fui. E aí agora a gente tem 55 mil membros no grupo do Facebook. Estamos aqui no YouTube, vamos começar a fazer E aí entrevistas com lá nesse médicos. grupo do Facebook vocês compartilham receitas, dicas. Essa interação ela é diária? Como é que é isso, Carla? É uma interação diária. A gente posta receitas só com alimentos aliados. Por quê? Porque muita gente, inclusive eu, já fui enganada no início do processo com receitas que tinham aveia, que tinha maltodextrina, Sábado que a tinha gente ia sendo arroz, farinha de enganada, arroz. né? Pois é. A gente foi fazer uma reuniãozinha rápida só para alinhar assim o cronograma do que a gente ia falar hoje, né? Na live. E aí a gente se encontrou num café. E aí lá a garçonete ofereceu pra gente uma degustação de um produto e aí ela falou que não tinha trigo na receita, porque parecia assim um queijinho assim redondinho, mas aí na hora que a Carla olhou, ela disse, não, isso aqui tem trigo. E aí a gente foi ver, perguntou novamente, e a própria pessoa, né, a garçonete, que era para saber o que ela estava oferecendo, a composição do produto, ela não sabia, né? Então a gente muitas vezes é enganado por aí, né? E aí eu queria só fazer também uma reflexão aqui da questão emocional, que o que que acontece? Então, a Carla, ela passou por esse processo de dor, onde ela teve que cuidar da alimentação de todo mundo em casa, com medo de perder o marido, e aí ela foi entendendo também que ela estava se intoxicando com vários produtos que faziam mal, né? Uma alimentação ruim, né? E aí o que eu quero trazer para vocês é a reflexão do seguinte: muitas pessoas elas entram num processo de dieta, de emagrecimento, às vezes, muitas vezes acompanhado pelo médico, né? Tudo certinho, mas a origem da questão aí é emocional, né? Então, hoje mesmo, né, eu recebi um relato de uma paciente que ela fazia acompanhamento médico regular, né, com o nutrólogo, e ela percebia, enquanto ela estava com o médico, ela perdia, aí quando ela largava o médico, ela voltava a engordar. Aí ela mesmo, né, criou consciência de, não, eu preciso tratar a minha mente para eu poder ter um resultado definitivo. Aí ela veio, ela chegou, daí a avaliação foi engraçada. Ela disse, eu vim aqui porque eu quero emagrecer, mas eu quero tratar primeiro a minha ansiedade, porque eu já gastei muito com médico e dieta, e eu já sei que a minha questão é emocional, porque eu como por ansiedade, e eu quero tratar a ansiedade, porque aí eu sei que eu vou ter um emagrecimento definitivo. Eu achei super legal, assim, a consciência dela. Aí hoje, quando eu digo que o universo, né, ele é muito democrático, né? Então hoje, do nada, a gente já estava com essa live marcada e do nada a paciente chega para mim, olha essa foto, eu perdi 10 quilos. Em momento nenhum ela fala, a gente fez sessão em novembro,
né? E aí ela viajou, fez outras coisas, ela foi protelando a segunda sessão. E hoje eu entrei em contato para marcar a segunda sessão e ela me manda a foto, ó, perdi 10 quilos com um short aqui enorme, né, sobrando. Aí eu, gente, olha, engraçado como o universo conspira, né? A gente vai falar disso e aí vem um relato nesse sentido. Então, muito interessante isso, muito bacana. ver isso, muito legal. E aí, o que eu quero trazer para vocês é essa ideia de que percebam quando você está comendo as suas emoções. Exatamente. Porque primeiro eu tenho que identificar isso. Para eu ter um emagrecimento definitivo, eu tenho que olhar para isso. Se eu estou comendo por emoção, eu tenho que tratar a emoção, senão vai ter aquele efeito sanfona, né? Então isso é muito importante. E a outra parte, que é a questão que a Carla quer deixar aqui muito claro para vocês, é que mesmo tendo a consciência, né? Então, por exemplo, a pessoa vem e faz terapia porque ela já entendeu que a questão dela com a alimentação é emocional. Aí a gente faz terapia. Mas se ela não tiver um arcabouço de todo um aparato prático para que ela possa ter uma cozinha onde ela tenha os ingredientes certos, onde ela entenda das receitas para ela poder fazer básico, o conhecimento, né? prático também básico, não vai dar certo. Não vai. É interessante falar isso, Lígia, sobre a... Por isso, né, que a gente está aqui juntas. Exatamente, né? Porque uma coisa anda junto da outra, não tem jeito. Eu só consegui manter o meu peso porque de quebra eu ainda, né, ganhei saúde com a cozinha do diabético. Eu digo que a doença trouxe uma qualidade de vida absurda à minha família, ao meu dia a dia. Então eu só consegui controlar o meu peso e eu tinha ovário policístico com a low carb, eu consegui resolver isso. Só que eu só consegui isso quando eu entendi que primeiro eu tinha que tratar a minha ansiedade, que tinha que cuidar das emoções, que eu tinha que parar com medo e, né, buscar o equilíbrio emocional através da meditação que eu busquei, que me ajudou muito, através da yoga, né, agora atividade física, mas principalmente eu quero deixar aqui o meu relato, né, de agradecimento a essa pessoa aqui, porque a partir dela, né, eu tive desbloqueios de merecimento, de autocuidado, que mesmo eu lendo todos os outros livros, né, e foram vários e vários, eu estou nessa busca há anos, né, de equilíbrio emocional, eu não conseguia desbloquear algumas coisas, Lígia, que me faziam comer, inclusive. Sim. De ansiedade, de medo, de coisas lá atrás que me faziam. Então, assim, quando a gente colocou corpo e mente saudável, o que é que vem primeiro, né? Eu com certeza, eu posso afirmar a você que na minha concepção, a mente vem primeiro. Porque não adianta a gente buscar tratamento estético e se entupir de açúcar. Assim, é um processo, gente. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento honroso a você, que é minha terapeuta. Agora eu tenho certeza que é amiga, né? Que esses laços estão se estreitando. Verdade. Porque sem ela, eu não estaria, inclusive, aqui hoje, enfrentando os meus medos e me mostrando para poder o meu ego ser menor do que o meu eco. Porque a minha mensagem de ajudar as pessoas através da democratização da comida low carb, levando saúde, levando alimentação saudável e prazer, porque eu acho que precisa também, eu jamais assim, desbloquearia isso se não fosse a terapia que eu fiz com você de hipnoterapia. Então, fica aqui o meu agradecimento. Estou aqui à disposição de todo mundo. Eu que agradeço. Obrigada a oportunidade mesmo. e a confiança, né? Obrigada mesmo. Porque só me olhou uma vez ali no podcast e já confiou, assim, exatamente. Né? Então isso é legal. Muito bom. Mas assim, todo esse processo que a Carla passou, da questão do emagrecimento, que tem lá no Instagram dela, né? Ela passou antes da terapia, assim, foi na raça mesmo, né? Então, assim, no caso dela, a terapia já foi, assim, o fechamento de tudo. É onde ela tá desbloqueando
outras questões, que é a questão de aparecer, de se expor, de empreender, de tudo isso, né? Que De é autoconfiança. de autoconfiança, que são questões emocionais aí muito importantes também, né? E assim, foi um resultado. E ela, assim, buscou em muita leitura, né? Então, todo o processo de emagrecimento, de deixar a tua casa saudável, né? Deixar a tua família saudável, foi na raça mesmo. Muito. Foi no Ali na autodidata. persistência, foram quantos anos? 5 anos. 5 anos. Já de muitos quilos de farinhas perdidas, né? Porque é um processo. O primeiro pãozinho meu marido comeu assim, porque me ama muito, porque não estava gostoso. E aí, a partir daí, foi um processo de melhoria, de aprimoramento, de conhecer um pouco as farinhas, de dar cursos para as meninas, para testarem. E aí eu digo assim, que o que você falou no seu Instagram, Lígia, tem total conexão com o que a gente vai falar aqui agora, para quem está agora assistindo e quem vai assistir depois. É que assim, não desiste do processo e aprende a gostar do processo, aprende a se desafiar, aprende a buscar outros sabores, porque o nosso paladar ele está completamente danificado com tanto química, com tanto açúcar, com tanto trigo. E você tem que... E tanta facilidade, né? iFood, né? Tanta facilidade, exatamente. Então, esse é um processo que eu me desafio todo dia a buscar sabores, inclusive a levar novos sabores para minha filha, né? Que apesar de adolescente, tem essa influência do meio que é muito grande de refrigerante, de fast food, a facilidade na escola. Então, eu digo assim, vamos nos desafiar. Sim. Né? E buscar quebrar esses padrões de hábitos alimentares, mas a gente só consegue isso a partir do momento que a gente tem o conhecimento. São duas coisas juntas. Então, assim, na terapia eu vou desbloquear a minha ansiedade, que me faz comer sem pensar. Mas eu preciso entender, né, dos ingredientes, da rotina, montar uma rotina, ser forte ali. Não vou comer, não vou fazer. A terapia, ela não vai fazer esse milagre. Aí eu vou perder a vontade de comer. A terapia não vai fazer isso. Ela vai tirar a ansiedade de querer estar toda hora colocando ali. Ela vai tirar a vontade de comer porque tá triste, porque ela vai tirar a tristeza. E aí, quando eu não tô mais triste, eu não como mais por tristeza, né? Então, a terapia, ela vai tirar esses gatilhos. Mas você vai ter que ter ali a disposição de você alimentos saudáveis. E aí é onde a Carla entra. Né? Ela tem um e-book maravilhoso. Por isso que a gente criou a enciclopédia. Por quê? Por que a enciclopédia? Porque é uma caminhada que eu já fiz ao longo de 5 anos, onde eu coloco todas as informações, os processos, pães já testados, receitas já testadas, os mandamentos de você ir ao mercado sem fome, de saber o que você quer, uma lista completa. Eu digo, Lígia, que tudo começa com uma lista bem feita. Se você sabe o que diabético pode comer, você seleciona qualquer receita do planeta. Por quê? Porque você sabe o que ele pode. Então, muita gente não sabe, farinha de arroz pode? Pode. Não pode, porque mesmo não tendo glúten, ele vira amido, vira açúcar. Então, imagina que você tenha uma xícara de café. Seja o seu corpo. Sim. E essa xícara, você vai colocando o café, que é o açúcar. E você não para, você continua colocando. O que vai fazer? O açúcar vai transbordar. Se você não parar de comer o açúcar, o amido, você vai continuar com problema, mesmo você tomando remédio, não vai dar conta. Então, a low carb é justamente para isso, para que você diminua. Então, eu digo assim que Deus coloca anjos na minha vida. Um deles foi o Dr. Serafim, que é um médico do meu marido, e ele validou todo o processo que eu fazia com o Murilo. Falou, olha só, faça a low carb, faça o jejum. Então foi um processo de acompanhamento médico, mas a gente já sabe o que tem que fazer, né?
A gente só precisa agora controlar esse processo através da terapia, Isso. controlar a ansiedade. É um conjunto de fatores, né? Entra aí também a questão do médico, né? Que é um acompanhamento fundamental, Muito. porque ele vai avaliar as tuas taxas, ele vai dizer para você quais são os melhores caminhos, se de repente é preciso alguma medicação ali, é muito importante também. A medicação, ela não pode ser vista como um vilão, ela às vezes é muito necessária, né? E a gente tem que dar os créditos também ao doutor Danilo, né? Isso que eu ia dizer, ele é nutrólogo, né? Nutrólogo, Então ele precisa faz, desse acompanhamento. ele faz um trabalho sensacional, né? A gente está aqui na sala dele agora, né? Emprestando aqui todo esse cenário lindo, maravilhoso pra gente. E é um ser humano, assim, que eu conheço poucos. Então, muitas pessoas vêm se consultar com o Danilo porque, na verdade, ele é um coach, assim, é um ser humano. Ele quer te ajudar como um todo. Então, os médicos, eles são muito importantes nesse processo. Fundamental. Assim, fazer dieta sozinho, você vai conseguir um resultado? Vai, claro que vai. Mas não é a mesma coisa, né? De você ter uma legião de anjos aí com você, né? Exatamente. E eu digo assim, por exemplo, o doutor Danilo, ele é nutrólogo e a gente da Cozinha do Diabético, a gente facilita a vida do paciente. Que ele vai passar, né? Por quê? Porque a gente transforma aquela lista que ele dá, né, de ingredientes em um processo fácil e prático dentro de casa. Então, quando você vem no nutrólogo, que é necessário, né, ou no nutricionista, ou na terapia, o que faz a diferença também nesse processo é o dia a dia. Porque o nutrólogo, ele vai te passar uma dieta, aí você sai daqui da sala do Danilo, vai para a bioimpedância, vai para a sala da nutricionista. Ela vai te passar toda uma dieta, ela passa vários cardápios. Mas se você não sabe fazer aquilo ali, fica muito difícil. Muita gente desiste de dieta, e eu sou uma delas, por conta da falta de praticidade, porque eu tenho que trabalhar, não tem tempo, e aí vai, a pessoa que está lá em casa não sabe fazer aquilo ali, aí nessa hora a Carla é fundamental, porque ela vai te trazer essa viabilidade prática, porque aquele e-book ali é maravilhoso, né? Então, assim, e eu acredito que no canal também tenham várias receitas lá também, né? Então, assim, no Instagram dela, muita dica, muita coisa. É outro ser humano que só quer ver as pessoas felizes, né? Então, tá todo mundo aqui no mesmo ambiente. Então, assim, esses anjos, eles vão facilitar muito a tua vida, muito mesmo. É muito importante olhar para isso. Né? E Lídia, é importante também deixar claro que não adianta a gente fazer a receita, né? Por exemplo, eu escolho uma receita na enciclopédia, certo? Então, qual é o meu maior sabotador? É o pão? Ah, é o pão. Então, você escolhe, eu sempre digo, não tenta mudar 10 hábitos Essa ruins. Dica é importante, viu? Né? Ela já me ensinou isso daí. Exato. Então, legal. Assim, o que que o ser humano, ele não consegue mudar tudo ao mesmo tempo. Repara que a gente não consegue, não adianta. Então, você vai se frustrar, você vai se culpar, vai comer mais se você colocar aquilo tudo sobre as suas costas. Então, qual é o seu primeiro e o maior sabotador, o vilão da história? É o pão? Então, vamos lá. De manhã cedo, você não vai comer o pão de trigo. Você vai escolher um dos pãezinhos, que tem vários lá na enciclopédia. No livro, por exemplo, Panificação, você escolhe um que adeque ao seu paladar, que adeque ao seu bolso, né? Porque a gente faz com farinha de amêndoas, com farinha de amendoim, com farinha de linhaça, todas essas farinhas low carb. Então, escolhe um pãozinho, faz durante 30 dias o mesmo pãozinho, para que você se acostume com o processo, com o paladar. Por quê? Porque senão você não consegue mudar o hábito. Por que a gente sempre come a mesma coisa de manhã? Porque é hábito. Eu cresci comendo cuscuz. Então imagina, para que eu tirasse o cuscuz, que é carboidrato, que é amido, eu precisei fazer esse processo em casa.
Então, essa é uma dica prática que eu vou dizer para você aí agora. Faça, escolha. É uma pizza? Pega lá a pizza da Enciclopédia CDD, escolhe uma, faz o processo durante 30 dias, que eu tenho certeza que você vai sair, né, dessa sabotagem diária, que é comer trigo, você estando com a glicemia alta. Então a dica é pegar a receita do pão e repetir essa receita 30 dias. 30 dias, exatamente. Inclusive, eu trouxe aqui um biscoitinho para você depois provar, que é low carb. Outra dica muito importante é ter esses alimentos assim à disposição, né, para ter dentro da bolsa. Exatamente. Então a gente agora está criando esses snacks. Está criando esses snacks exatamente para isso, para poder deixar a comida não só mais saborosa, mas também mais prática. Então eu até vou falar aqui para quem quiser empreender nessa área, a gente está buscando aí parceiros que produzam esses produtos, seja biscoito, pães, o que tiver, porque a gente já tem todo esse arcabouço, né? A gente já tem toda essa referência, tudo testado. Mas você percebe aqui em São Luís a dificuldade, né? De ter empresas especializadas, né? Sim, tem poucas, né? Sim. Tanto é, Lígia, que agora o que a gente vai fazer na enciclopédia? A gente vai listar dentro da enciclopédia empresas que vendem esses produtos, para que os nossos clientes eles tenham acesso a essas empresas. Então, eu quero um pãozinho low carb, onde é que vende em São Luís? Então a gente vai listar essas pessoas, esses parceiros. Porque a gente vê, por exemplo, às vezes eu procuro numa situação de desespero, digamos assim, né, no iFood, uma comida saudável, e tem pouquíssimas opções. Exatamente. Muito poucas opções, né? Às vezes você tá numa rotina de trabalho mesmo, como eu tô no momento, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, né? Então fica muito difícil. E às vezes você tem que sair de casa, acontecem as urgências, e aí você sai de casa sem nada, né? E aí você tenta pedir algo, né, ali de emergência e não tem opção, pouquíssimas opções. Tem, mas são poucas, né? Então quanto mais esse mercado crescer, mais fácil. Mais né? fácil, exatamente. Então assim, é uma convocação. Eu digo que todas as mulheres de diabéticos, todos os diabéticos, as crianças também estão adoecendo muito cedo, então vamos cobrar, né, as escolas que coloquem alimentos mais saudáveis, vamos começar a procurar, perguntar no restaurante, olha, o que tem amido, o que não tem. Quando a gente busca, o mercado se movimenta. Né? Ler os rótulos. Vamos aprender a ler rótulo. Eu trouxe até uma coxinha low carb aqui para você provar depois. Legal, eu falei, e tem uma mostarda. A mostarda não tem açúcar. Então, o açúcar hoje ele é usado também como conservante. Então, infelizmente, o açúcar ele está presente em praticamente todos os industrializados. E é difícil, mas eu estarei nessa luta diária, né? Eu tô dizendo que essa bandeira é minha, e eu convido quem tá aí me assistindo, quem quer mudar, a buscar esse processo que é doloroso, é difícil, mas tem solução, gente. Porque se não tivesse, eu não tava aqui. Eu perdi 10 quilos. O meu marido passou 4 anos sem tomar remédio nenhum, só com alimentação low carb. E qual é a sensação, Carla? Eu gosto de perguntar, né? Como você se sente, né? Eu passo o dia perguntando isso. Então, como você se sente hoje? Magra, saudável? Muito feliz, muito realizada e principalmente... Como você olha no espelho, né? Principalmente, assim, autoestima elevada. Eu me sinto vitoriosa. E hoje eu não me comparo com ninguém, sabe? Eu vejo o meu processo como um processo vitorioso, mas que ainda tem um tantão de caminho aí pela frente para seguir, porque vida saudável, eu digo, Lígia, vida saudável é para a vida inteira. É um estilo de vida, o processo, né? É para a vida inteira, é um estilo de vida, e você muda... porque quer ser exemplo para seu filho, para sua filha. Não adianta, a gente é espelho dos nossos filhos. Os nossos filhos são reflexo do que a gente come. Eles copiam tudo. Então não adiantava eu falar para minha filha, come salada, e eu comia macarrão,
né? Esse ambiente familiar é muito importante, porque dentro de casa não adianta. Um tá fazendo dieta e o outro tá comendo o hambúrguer, porque um vai influenciar o outro. Isso aí é fato, né? E as crianças copiam tudo que os pais fazem, né? Então você, pai e mãe, você é um modelo para o seu filho dentro de casa, emocionalmente, né? Eu vivo falando isso. E a questão alimentar totalmente, né? E são os pilares, né? É a alimentação, é o estresse, né? Controle do estresse. E agora eu vou começar a buscar, inclusive com o Dr. Danilo, a parte da suplementação. Porque a gente sabe o quanto que é importante para o diabético a suplementação, né? O ômega 3, o magnésio. Então, esse processo é um processo que é constante, é um processo de abdicação mesmo, de escolhas, mas eu vou lhe falar, vale a pena recomeçar. Mesmo que você, enfiei o pé na jaca no carnaval, comi muito, foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Sim. Mas como eu tenho a consciência, né, eu volto de onde eu parei e continuo o processo de novo. Isso. Então é importante que você volte. Porque você não vai voltar, né? Exato, você não vai voltar de onde você estava lá atrás. Você vai voltar um pouco mais evoluído com o conhecimento que você Conhecendo precisa. outra realidade alimentar, né? Exatamente. Então já começa de um novo degrau, não lá de baixo. Né? Exatamente. E uma coisa que você falou, Lígia, que é muito importante. Eu acho que o meu marido, ele só conseguiu esse processo todo porque eu também mudei o processo alimentar. Claro. Porque eu falava, pô, muita sacanagem eu pegar uma comida aqui cheia de açúcar de trigo, enquanto ele come uma pizza low carb. Não dá, não tem como você continuar esse processo, né, por um longo período e ele vai se sentir excluído de qualquer forma, né? E qualquer hora ele vai desistir. Ah, poxa, tá todo mundo aqui e eu aqui me matando. Exatamente. No momento de estresse, né? Ele vai, com certeza, ele ia. E aí eu falo assim, eu não vou dar o braço a torcer, eu vou continuar fazendo a minha parte, porque não, eu vou ser exemplo, assim, eu sempre procuro ser nesse processo o exemplo, porque eu tenho o conhecimento, eu adquiri ao longo desses 5 anos o conhecimento do que realmente é a comida low carb e os benefícios que ela tem, e eu não consigo mais retroceder. Então, por isso que eu tô aqui hoje, né, aparecendo aqui na Cozinha do Diabético. Essa vai ser a primeira de muitas lives, eu tenho certeza, porque eu estou disposta a ajudar outras pessoas. Eu sei o quanto que é transformador você se alimentar bem, você dormir bem, você se sentir bem, exato, se sentir saudável. E o mais interessante é que, como são muitas pessoas e essas pessoas são mais, né, têm mais idade, às vezes ganham um salário mínimo, eu falo, gente, qual é a solução que eu vou criar para que essa pessoa que não pode comprar uma farinha de amêndoas vai fazer em casa um pão proteico? Aí eu criei o pão de frango, que eu coloquei lá na enciclopédia. Depois eu criei um pão de carne, que é feito só com a carne. E aí eu criei a farinha de amendoim, que é um pouco mais barata. Já eu coloquei, fiz vários testes. Legal. E aí eu coloquei a páprica. A farinha de amêndoa é cara. Eu passei por essa situação aí. Gente, não dá pra ficar comprando essa farinha não, isso, então assim, eu me coloco no lugar daquela pessoa, porque teve uma senhora lá no grupo, né, do Facebook, que ela virou e falou assim, e você vê como é importante a gente se colocar no lugar do outro. Na minha realidade, aquilo não pesava, né? Era algum ingrediente. Aí ela falou, minha filha, como é que eu vou fazer esse pão se eu ganho um salário mínimo, eu sou aposentada? Que a minha ficha caiu na hora. Eu falei, Carla, pelo amor de Deus, é isso. Você precisa criar soluções práticas e baratas para que as pessoas tenham essa comida realmente democratizada. Não adianta. Você já reparou qual é
A cesta básica do brasileiro é só carboidrato. Só carboidrato. Arroz, farinha, açúcar, macarrão. Aí você vai no hospital, o que que serve para diabético? Carboidrato. Gente, biscoito creme cracker com suco de laranja. Aí eu fico indignada mesmo, porque eu tô aqui. Eu sou uma pessoa que, quando eu busco uma solução, eu penso exatamente nisso. Então, essa senhora, eu sou muito grata a ela, porque a minha ficha caiu ali, que ela falou do salário mínimo. O lema é democratizar a cozinha. Eu entendi agora. Democratização da comida low carb, levando para as pessoas, essa é a minha missão. Eu vou democratizar a comida low carb, levando saúde e prazer, né, a essas pessoas. Por quê? Porque não adianta, a gente não consegue levar uma comida, uma alimentação ou um processo com dor. É ou não é? Com certeza. O sofrimento de você comer alguma coisa que você não gosta ou que não seja saboroso, ele vai adiante? Não, aí eu vou explicar a questão emocional, que é muito interessante. Então, assim, o cérebro humano, ele é um resultado de um processo adaptativo do Homo sapiens, que é aquele ser que vivia na floresta há 200 milhões de anos atrás, né? Então, é a mesma estrutura cerebral. Então, a gente é o resultado disso e a gente vive para economizar energia. Então, um cérebro que quer economizar energia, um corpo que quer economizar energia, ele não quer pensar. E ele não quer ter dificuldade. Então, a mente, ela vai te auto-sabotar o tempo todo. Ela vai buscar o conforto, a zona de conforto. Então, ela não vai querer mudar, né? Então, por isso a gente tem que se desafiar, como a Carla tá falando, todos os dias, né? Então, eu fiz terapia, eu sei, vai ficar mais fácil, mas mesmo assim eu tenho que sair da zona de conforto, porque a mente não vai me ajudar nesse processo. Essa parte aí você vai ter que fazer sozinho, porque a mente não vai te ajudar nessa hora. Então, você precisa criar mecanismos, né, artifícios para facilitar as coisas, porque a mente não vai fazer essa parte, né? Porque ela é toda moldada para viver na zona de conforto. Exatamente. Esse é o grande processo, Esse é o grande desafio, acho, da gente, de sair da nossa zona de conforto. Todos os dias eu atendo pessoas que pedem, doutora, me ajuda a não procrastinar. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho autoestima baixa, eu tenho várias coisas, mas bote aí também para eu ser menos procrastinador. Todo mundo pede isso, né? Eu tenho uma dica. E não tem, entendeu? Não tem como deixar de procrastinar. Vai sem pensar. Tem que fazer sem pensar. Procrastinação é uma característica humana. Ninguém não procrastina, todo mundo procrastina. Esse é o nosso natural. Então, nunca vai ser fácil. A mente não vai facilitar esse processo de mudança. Mudar não é fácil. A mente não quer mudança, porque gasta energia. Ela não quer fazer isso. Nunca vai querer. Então, a gente tem que se desafiar e criar todas essas estratégias, todos esses artifícios, ter toda essa rede de apoio, tudo isso o tempo todo persistindo, porque a mente não vai ser a tua rede de apoio nessa hora. Lídia, eu percebo muito essa parte da vitimização. Então, vou lhe perguntar uma coisa: como é que um diabético, né, que passou um processo inteiro de adoecimento, porque a diabetes, ela não aparece de uma hora para outra, é um processo que vem ao longo da vida. Ao longo da vida ele vai adoecendo, e aí de uma hora para outra ele tem o diagnóstico, e aí ele entra no processo de vitimização. Existe algum meio, algum exercício, alguma respiração, alguma técnica que a gente possa falar aqui para as pessoas que no mínimo, parar assim e tentar que sair daquele né? meio? Assim, são várias questões, porque a vitimização, por exemplo, uma pessoa, ela pode ser diabética, ela pode herdar emocionalmente. Então, meu pai é diabético e eu amo tanto meu pai, inconscientemente eu copio meu pai na doença. Então, ela cria uma estrutura inconsciente para ela se tornar diabética, porque quando ela tem a doença do pai, ela está perto.
emocionalmente. Porque a necessidade do ser humano de viver em grupo é outra característica fundamental. Então, às vezes a pessoa vai ser diabética e aí se ela se coloca numa posição de vítima, porque ela quer ficar ali, né? Então é terapia nessa hora, não adianta, né? Entendi. Porque ela precisa entender o que está acontecendo ali. E aí na hora da terapia, ela vai entender, virar a chave. Ela, eu tô copiando meu pai, eu tô copiando a minha mãe, eu tô copiando a minha família. Porque a minha família todinha é gordinha, então é tão bom estar com eles comendo. E aí se eu sou uma low carb no meio, eu sou o quê? Um estranho no ninho. Ovelha negra da família. A ovelha negra da família. Então muita gente tá inconscientemente repetindo padrões, né? Então é complexo essa questão de dar uma dica para a pessoa sair do padrão de vítima ali no momento que ela recebe um diagnóstico desse. Muitas vezes também, quando ela recebe esse diagnóstico, ela tem a atenção dos familiares. Tem isso também, aí todo né? mundo passa a se preocupar, né? Como você se preocupou com seu marido, ele poderia nesse momento ter se colocado numa posição de vítima e coitadinho. É um perigo, entende? Então é difícil dar uma dica prática para a pessoa sair da vitimização, porque a vitimização, para mim, é um dos piores estados mentais que existe. Né? Porque toda vítima ela tem um ganho, então ela não vai querer sair dali, que é gostoso, entende? Então é bem perigoso esse lugar da vítima, é o pior lugar que existe. Entendi. E tirar ela desse papel também é muito difícil, porque ela tem um ganho secundário muito grande ali, então fica muito desafiador, é só se ela quiser mesmo. Então é difícil ter uma dica prática. Eu acho que o primeiro passo é você se colocar como responsável, né, da sua própria situação. E a vítima não quer ter responsabilidade. Então o papel da autorresponsabilidade é fundamental, né? Recebi o diagnóstico, e agora, como sair disso? O que eu preciso fazer? Que foi o que você fez? E eu acho que esse foi o ponto que funcionou bem na minha casa, porque o meu marido tem total responsabilidade sobre o processo, né? E não existe. Ele entrou junto com exatamente, você. Ele assim, não o se que é que eu colocou. faço para poder, Ele não se pode colocou me no papel de dizer. vítima. Tanto é que foi engraçado, eu vou contar uma história engraçada, porque assim, eu criei o processo, né, o método Pão Branco Nunca Mais, e aí eu criei pizza, e meu marido ama pizza, e aí eu fazia umas 12 pizzas no final de semana, aquelas pizzas brotinho, ele chegava de viagem, ele comia as 12 pizzas no final de semana, então assim, ele comia e fazia, tá muito bom, galera, tá muito bom, e assim, eu falei, pronto, é isso. Tem que ter prazer, tem que ter sabor, tem que ter o processo, tem que ser, né, todo mundo unido nesse processo. Então, não adianta. Você foi tirando ele da zona de conforto sem desconfortar tanto, sem dar aquele choque, né? Exatamente. Então, o prazer... Foi mudando aos poucos. exatamente. E aí trouxe a mudança definitiva. Exato. Então... Que não foi dolorida demais, porque aí a mente ficou no quentinho. Exatamente. Assim, não foi... ele se sentiu apoiado, né? Veio junto também nesse processo. Isso. Aí não foi tão dolorido, E não foi, exatamente. Não gerou um impacto muito forte para a mente, e aí a mente, você acabou driblando a mente. E como eu já tinha lido muito sobre esse processo, o que eu entendi? Eu falei, não, eu não vou trocar uma pizza por um prato de salada. Eu vou trocar uma pizza por uma pizza low carb. Eu vou trocar uma coxinha por uma coxinha low carb. Então, até uma amiga minha agora está entrando nesse processo, né, de fazer comida low carb. Eu falei, gente, não adianta. Quem tira uma coxinha, ela quer outra coxinha e que seja gostosa, mesmo que seja low carb. Então, a mente, você precisa enganar a mente. Isso é legal, Porque não adianta, você vai pegar um biscoitinho desse aqui, aí vai pegar um salgadinho, aí vai comer um biscoitinho que é ruim? Não, você vai comer um biscoitinho que tem um croque, ó. Não adianta. Deixa eu fazer Prova aí também. De alho. Com certeza. Então esse processo é um processo. Nossa, uma delícia. Não é bom? Nossa. Então, salgado, crocante, maravilhoso. Com alhinho. Nossa. Esse tem alho, queijo. Eu amo alho.
E aí é esse o segredo, gente. Então, e a gente sabe que as mulheres, elas ainda, né, são as que dominam esse processo de cozinha, de casa, né, dar uma dica secretária. Então, o que que eu entendi? A enciclopédia, ela precisava ter uma linguagem prática, uma linguagem fácil e que tivesse um material que as pessoas pudessem imprimir, encadernar e deixar na cozinha para a secretária. Isso é outra coisa muito importante. Então, quando eu criei... É um projeto que a Carla também, né? Quando eu criei exatamente isso. Então, imprime, encaderna, vai lá, deixa na cozinha. Aí o próprio marido, o meu marido às vezes faz, a filha, né, a secretária, e aí você congela, já tem no congelador o pãozinho. Então, a gente tem que facilitar, porque a vida moderna não é fácil, não. Não dá tempo. E a gente precisa, sim, buscar esses mecanismos, né, de facilitar para mudar o hábito e trazer não só o prazer, como também otimizar tempo e economia de dinheiro para que a gente possa viver em harmonia, né, com esse processo de mudança alimentar. Não adianta. Não. Então é isso, a gente já vai dando aí quase 1 hora de live. Deixa eu cantar música. Né? Vai, canta aí como é a na música. Verdade não é música. Gente, antes era o ukulele, viu? Uhum. Agora eu tô fazendo aula de violão. Mas como é? Tu cantava essa música pro teu marido? Não, eu fiz um curso chamado Pão Branco Nunca Mais. E aí foram 6 turmas de alunas. E aí as meninas vinham ao vivo, eu dava o curso, porque eu ensinava esse processo de pão, de pizza, de bolo. Só que ainda era sem a cozinha do diabético, então eu criei o pãozinho de cuscuz. Gente, maravilhoso. É prova viva de que ela gostou. E aí eu criei uma música, porque eu falei assim, como é que eu vou ensinar essas meninas, né, essas mulheres, na hora na cozinha, a fazer o processo? Aí eu criei um processo de todas as farinhas. Lígia, eu testei muita farinha, você não faz ideia. Até farinha de mandioca eu criei pão. Então eu criei pão de farinha de cuscuz, de farinha de milho, tudo. Aí eu comprei um ukulele, na época não era violão. E aí eu cantava assim, eu ainda não aprendi, viu? Meu professor, beijo, vergonha nacional. Eu cantava assim, ó, um ovo, uma de água, uma de gordura, 3 de farinha e uma de fermento pequenininha. Aí, esse processo era o processo que elas tinham que fazer. Então, era um ovo, uma de água, uma colher. E aí, esse processo, elas faziam o pão e depois apresentavam os pães, pizzas, panquecas. Era muito divertido. E a música ajuda nesse processo de gravar. A gravar, exatamente. Então, foi muito divertido. E as pessoas ainda hoje pedem que eu lance o curso da cozinha do diabético. Aí, eu tô até pensando em lançar de novo. Tem toda uma história aí, né? Tem toda uma história, uma trajetória. E eu acho que o mais legal é a gente curtir o processo, assim. Não adianta você colocar dor demais, né? Porque já é pesado. Porque a mente não vai querer. Já é pesado. Vamos botar sabor e música. E alegria. Adorei. Tá totalmente incorreto. Antes de terminar, vou lhe mostrar só uma coisa. Mostra. A coxinha que eu trouxe pra você. Pra você. Eu não sei se ainda tá quentinha, mas aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar. Olha, como é que a pessoa faz dieta assim, gente? Nossa, olha, que legal. Aqui é coxinha e aqui é bolinho de carne seca. Nossa. E se você quiser, ainda tem a mostarda, viu? Porque, gente, essa mostarda aqui é maravilhosa. Ela não tem açúcar, é só água, vinagre, páprica, cúrcuma, páprica e mostarda. Só isso. Deliciosa a coxinha. De que é? É frango? Frango e o recheio, a massa é de frango e o recheio é de queijo. Não e é empanada, farinha. Não tem farinha, é empanada com farinha de castanha, farinha de linhaça e queijo ralado. Entenderam, gente? Então eu convoco você que está aí a acessar lá a Cozinha do Diabético. Eu vou deixar o link
da enciclopédia, porque todo ano a gente dobra o tamanho. Agora a gente vai colocar links de cursos de nutricionista, né? Até eu vou convidar o doutor Danilo para fazer parte aí, fazer um vídeo para galera que tá lá. Então, por favor, acessem. André disse que tá dando água na boca. Tá muito bom, André. Nossa. Olha, prova só o bolinho, Gente, o bolinho de carne seca. E aí o que eu queria dizer pra vocês, assim, que a Carla ela é uma pessoa completamente acessível, maravilhosa, humana demais. Então, o que vocês precisarem, mandem mensagem pra ela, que eu tenho certeza que vai ser um prazer pra ela. Porque quando a gente faz o que ama, nunca é trabalho, né? É uma diversão. É verdade. Eu tô aqui me divertindo demais. Se quiser mostrar, ó, fica à vontade. E aí, o que acontece? Quem precisar também e percebeu depois dessa nossa conversa Dá uma balançadinha aqui. eu tenho medo de mostarda, porque primeiro tem que sacudir né? Pronto. Mas eu adoro mostarda. Eu amo também. Mostarda tem que ter. Essa aqui tem que ter na casa do diabético. Essa aqui tá liberada. E aí o que eu queria falar pra vocês, e quem percebe assim, Lígia, eu entendi que eu já tentei vários tipos de dieta e eu me saboto porque é uma questão emocional, porque eu tenho questões profundas de ansiedade por conta de situações que eu passei na vida, né? Na minha infância foi muito difícil, ou eu estou passando por um processo muito difícil agora na minha vida, né? De solidão, de abandono, de dificuldade financeira, de N questões. E eu percebo que isso impacta, que eu desconto tudo na comida. E eu percebo que é emocional. Por causa dessa conversa, eu tô percebendo e tô identificando, entendi o que você falou. Busque ajuda, fala comigo. Eu também, da mesma forma, amo o que eu faço. Então, para mim, é um prazer ajudar. Eu respondo mensagem qualquer hora que eu vejo, porque eu não sei ver ninguém sofrer. Gente, essa mulher transformou minha cabeça, minha vida, me reprogramou, abriu minha mente. Então eu digo a você, terapia é vida. É vida. Eu antes nunca tinha feito terapia. Terapia é vida. A Lígia realmente foi um divisor de águas para mim. E eu digo a você, a hipnoterapia é um troço assim de louco, de Todo bom, mundo tem que fazer. tá? Porque não tenha medo. Você não tem nada disso, desse folclore que é a hipnoterapia, né? Tira você do ar, não existe isso, é um processo extremamente uma conversa de olho fechado. Racional, né? Emocional e que muda de fato. Não esquece nada, reprograma, né? Reprograma a sua mente. Maravilhoso. Aí, viu? Então, reprogramação mental. Foi isso que ela fez comigo num processo os processos que eu tinha lá atrás, que um dia eu depois vou conversar aqui, né, e contar às pessoas qual foi. Mas eu digo a você, vai lá, acessa o Instagram. Do bolo, né? É isso aí. Foi a cereja do bolo, exatamente. Foi o que faltava para que minha vida realmente deslanchasse. Viu? Então Um beijo. Obrigada por tudo. Vou deixar o link aí na descrição e lá na cozinha do diabético, tá bom? E o que precisar é só mandar mensagem. É isso aí. Beijo. Boa noite. Vou encerrar aqui. Gente, maravilhoso.